Uma vez conversando com um amigo que trabalhou no garimpo, junto com outros sócios, e eu perguntei para ele como era a vida lá e quanto tempo eles costumavam ficar a cada investidas que eles faziam. E ele disse: João, normalmente a gente ficava de 2 a no máximo 3 meses. E qual é o critério para vocês decidirem que estava na hora de voltar? E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Quando a gente começava a olhar para as mulheres que na chegada eram horríveis, e a gente começava depois de um tempo a achá-las bonitas e interessantes, o que normalmente ocorria ao final de 2 a 3 meses, estava na hora de voltar e ficar um tempo na nossa cidade de origem e rever nossos familiares. Então, eu tenho visto muitas postagens sobre a miscigenação que ocorreu no Brasil, e teorias diversas têm sido aplicadas, inclusive a teoria de que no século XIX e XX teve uma tentativa de branqueamento da população, mas essa miscigenação que levou à nossa mestiçagem, ela é muito anterior a esse período. Ela começou no final do século XVI. E uma coisa que fez a grande diferença entre a nossa colonização e a colonização americana é que os americanos, eles normalmente foram para os Estados Unidos com o objetivo de fugir das perseguições políticas e das guerras que lá ocorriam, e muitas perseguições religiosas também. Então, quando eles foram para lá, para a América do Norte, eles foram para viver um novo país, criar uma nova entidade que não fosse a Europa. E para isso eles levaram suas mulheres, filhos e demais familiares. Enquanto que para o Brasil, a maioria das vezes, o que acontecia era exatamente o contrário. As pessoas que para cá vinham solitárias, eram marinheiros, eram soldados, eram representantes do sistema governamental, mas vinham aqui sem as suas famílias. E depois de um tempo, acontecia com eles o que o meu amigo descreveu nos garimpos. Eles começaram a ter necessidade de mulheres, que eram carentes aqui. E as mulheres disponíveis, inicialmente, eram as índias. E, posteriormente, as negras, quando para cá vieram. E, em função do nosso tipo de colonização, onde havia uma carência de mão de obra, havia carência de gente para vir para cá, principalmente depois que Dom Sebastião perdeu aquela quantidade de gente, a elite, dizem alguns 60 mil da corte europeia portuguesa, né, que eram fundamentais para a reposição de gente nas colônias. Então isso tudo, somado, levou a uma aceitação da miscigenação. Uma Chica da Silva jamais ocorreria nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui ela era aceita que fosse introduzida na sociedade, enquanto que nos Estados Unidos a miscigenação era totalmente condenada. Basta ver a ideia de Thomas Jefferson, que foi um dos presidentes americanos, manteve um caso durante muitos anos com uma escrava, teve filhos com elas, mas sempre às escondidas. Ele nunca abertamente expôs essa relação. Então, as relações interraciais que aconteciam nos Estados Unidos eram esporádicas e, pelo contrário, não eram aceitas de forma nenhuma. No Brasil era exatamente o contrário. Então, esse aspecto tem que ser levado em consideração. E é uma coisa que eu vejo pouca gente falar sobre esse tipo de diferença do pessoal que migrou para a América do Norte e o pessoal que migrou para o Brasil. E acho que essa diferença é fundamental para que a gente entenda as origens e a manutenção da mestiçagem brasileira.